Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar. E o assunto de hoje é finalizando a nossa tela de pontos. Com essa, qual que é o objetivo dessa aula para finalizar essa tela? Nós temos que fazer uma tratativa quando o cliente for VIP ou não, tá? Por enquanto a gente não está fazendo nada em relação a isso, nós simplesmente não estamos marcando, né, que ele é VIP, mas nesse vídeo aqui de hoje a gente vai fazer uma tratativa para falar se ele é VIP ou não, tá? E tem aqui uma pequena correção que a gente tem que fazer também nessa tela, beleza? E aí, com esse vídeo, a gente finaliza a nossa aplicação. Claro que ainda temos algumas coisas para falar aqui dessa aplicação. Eu devo fazer um vídeo de considerações finais, assim como eu fiz na outra playlist, beleza? Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like, fortalece a nossa viagem aí. Valeu demais por compartilhar os nossos vídeos e espero que aqui você encontre, você que é novo, você que está chegando, espero que aqui você encontre algum tema relacionado que possa te ajudar no dia a dia, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. É o seguinte, galera. No botão, vou dar uma conferida no botão novo aqui, só para dizer se a gente não esqueceu de alguma coisa aqui, né? Não esquecemos, o botão novo está ok. No botão salvar, a gente tinha que fazer aqui uma tratativa para falar quando o usuário é VIP ou não. E para isso, eu vou trabalhar um pouco aqui com vocês a questão do polimorfismo, tá? Vou falar de polimorfismo aqui, que nós já falamos numa outra playlist que nós temos, né, de VB. E eu vou falar do polimorfismo aqui, mais especificamente sobre sobrecarga de métodos. Então, o que a gente vai ter no botão salvar? O nosso botão salvar, ele vai ter a questão do índice que a gente já trabalhava, né? Só que aqui, ó, eu estou fazendo uma condição, olha, se chkvip.checked, ou seja, se o checkbox de usuário VIP estiver marcado, então eu vou instanciar o objeto ponto, passando o construtor com argumentos que eu criei para ele. E o que tem nesse construtor com argumentos? Ele tem 4 argumentos. Olha, ele vai ter a informação do tipo, que vai vir da caixa de texto tipo. Ele vai ter a informação de pontos, que vai vir da caixa de texto pontos no formato de valor. Ele vai ter um valor de 1000 já fixo aqui no construtor. E eu vou dizer se esse cara... eu vou pegar também o valor, né, do campo CHK-VIP, se ele está checado ou não está checado, beleza? Então, o nosso construtor com argumentos, ele está construído aqui, ó, tá? Ele está construído aqui. E por que desse valor fixo aqui? Vocês vão entender. Então, se o usuário for VIP, nós vamos trabalhar com o construtor com argumentos, passando todos esses argumentos que nós vimos, e aí eu vou instanciar a BLL regras, e aí o objeto BLL vai chamar inserir pontos, passando ID cliente e o objeto ponto, tá? Como nós já tínhamos visto. Se não, eu vou instanciar esse objeto ponto com o construtor padrão, e aí eu vou preencher as informações de cada propriedade do objeto da mesma maneira que nós estávamos fazendo, ó. Só que eu tinha esquecido de colocar o tipo pessoa, né? O tipo pessoa não estava sendo preenchido, se era uma pessoa física, se era uma pessoa jurídica. Por isso que no banco de dados, quando a gente viu a informação aqui no banco de dados, nós vimos que ela estava vazia, né? Então, por que disso? Ó, se eu vier aqui em Data, olha só, todas as informações aqui estavam vazias. Vocês veem que esse último registro que está aqui, ele já tem uma informação que eu preenchi, tá? Então, ali é uma correção que eu fiz justamente para que a gente possa
trazer a informação do tipo da pessoa, beleza? Bom, e aí depois eu vou instanciar BLL, passando também o objeto BLL, método inserir pontos, passando aí de cliente, objeto ponto, como a gente já viu, tá? O que é esse construtor com argumentos aqui e esse construtor padrão que a gente usou aqui no else, tá? É porque é o seguinte, na construção da aplicação de milhagem original que eu tenho na outra playlist, eu falava o seguinte, se o cara for um cliente VIP, ele tem aqui uma soma de pontos, um valor especial aqui de pontos para ele, somado aos pontos que ele vai, que vão ser lançados naquele momento. E para fazer essa tratativa, lá na classe pontos VB, o que eu fiz aqui nessa classe? Eu criei aqui o construtor padrão, claro, né, que ele vai sem argumento nenhum, e criei o construtor com argumentos. Então, olha aqui, ó, tipo pessoa as string, ponto as integer, pontos VIP as integer e cliente VIP as boolean. Então, estão aqui os parâmetros do meu construtor com argumentos. E observe o seguinte, aqui, ó, eu estou fazendo com que a propriedade pessoa receba a informação da variável tipo pessoa, a propriedade QTDE pontos vai receber o valor da propriedade da variável pontos, né, do tipo inteiro, mais pontos VIP. Pontos VIP na assinatura do nosso método, se a gente for olhar como que ele foi instanciado ali, ó, a gente tem 1000 pontos, que são 1000 pontos aqui fixos para o cliente VIP. Então, quando eu pego essa assinatura aqui, eu estou dizendo que QTDE pontos recebe o valor da variável pontos mais pontos VIP. Isso é uma sobrecarga de construtor, tá? Por que eu estou falando que isso é uma sobrecarga? Isso poderia, né, ser considerado uma sobrecarga de construtor se nós estivéssemos aqui uma outra assinatura desse método com uma quantidade de variáveis diferentes. Como nós não temos aqui um outro método com parâmetro, eu declarei o construtor padrão porque eu tenho um construtor com argumentos, então eu preciso ter o construtor padrão declarado. E aqui você vê uma sobrecarga. Ó. Eu tenho um método, eu tenho um construtor sem parâmetro e eu tenho um construtor com parâmetros. Então, é a sobrecarga de construtores. Nós não estamos fazendo sobrecarga de métodos aqui, tá? Sobrecarga de métodos, a gente falou sobre ela na playlist de VB que tem aqui no canal também. Naquela playlist eu falo sobre overridable, overrides, vocês podem olhar lá. Mas aqui eu tenho uma pequena sobrecarga e isso já configura o polimorfismo, tá? Então, basicamente, quando o usuário informa que aquele cliente é um cliente VIP, o objeto ele vai chamar o construtor com argumentos e aí vai, então, fazer a soma necessária para que seja um cliente VIP. Vamos testar isso aqui, tá? Na verdade, eu vou até deixar aqui um breakpoint aqui já de uma vez para a gente poder verificar essas questões, tá? Então, olha só, eu vou iniciar aqui a aplicação e aqui eu vou fazer então o seguinte, ó, cadastro pontos. Então, muito bem, aqui eu tenho todos os nossos usuários. Eu vou dizer que a pessoa nova, eu vou falar que ela é do tipo pessoa física. Vocês estão vendo aqui, ó, tá com o checkbox flegado. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seria o CPF. Quantidade de pontos. Eu vou dizer aqui que esse cliente tem 500 pontos, mas eu vou dizer que ele é um cliente VIP. Ó. Vou marcar aqui. Ao fazer isso e clicar em salvar, olha só. O que está acontecendo aqui? Dentro do meu método aqui, inserir pontos, eu já tenho um breakpoint aqui no inserir pontos, tá? Na camada DAO. Então, observe o seguinte, pessoal.
para a gente andar mais rápido aqui, eu vou até fazer o seguinte, vou colocar aqui um breakpoint no com execute non-query, vou tirar esse aqui, vou fazer com que a aplicação ande até ali, e aqui nós vamos ver então quais são os valores das informações que nós temos. O ID cliente é o ID 9, porque a gente selecionou a linha lá no grid, como a gente já sabe. O tipo pessoa, ele é pessoa física, tá? Então tem a diferenciação aqui a gente viu ali que está marcado e também aqui pela informação do número que a gente colocou. Pontos está com 1.500, olha só. Então, ele utilizou o quê? Ele utilizou 1.000 do nosso argumento mais 500 que eu informei ali. E se ele é VIP, ó, ele é VIP, tá true. Beleza. Então, eu vou dar um play aqui de novo. E aí, ele passou, então, para cá. Se eu clicar aqui em fechar e vier aqui, ó, no consulta, olha aqui agora o que a gente tem. A nossa pessoa nova, ela tem 1.500 pontos, tá certo? E ela é um cliente VIP, tá? Então a gente consegue ver que isso aconteceu de fato, tá? Muito bem, pessoal. Então, veja bem, agora eu vou fazer uma outra inserção, tá? Só para a gente fazer essa diferenciação aí. Então, eu vou em cadastro, pessoa, vou dizer assim, ó, pessoa nova 2, pessoa nova 2, o endereço, vou dizer teste. E aqui eu vou dizer o seguinte celular, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou dizer que essa pessoa é uma pessoa jurídica, beleza? Vou clicar em incluir, inclusão realizada com sucesso. Se eu pesquisar aqui agora, eu tenho a pessoa nova 2, do tipo jurídico, ó, tudo certinho, bonitinho, bacana, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos então agora cadastrar lá a quantidade de pontos que ela tem. Então, eu vou em cadastro pontos. Aqui eu vou colocar, como eu não limpei, né? Tem que dar um limpar aqui, vou dar um novo, ó, limpou, beleza, tá? Aí eu vou pegar então, ó, essa pessoa nova 2, vou selecionar essa linha, vou dizer que ela é jurídica. Então, sei lá, 89000 ponto 0001 barra 00, tá? Que seja isso aí. Vou clicar, vou dizer aqui a quantidade de pontos, vou falar que essa pessoa tem, sei lá, 2.000 pontos aqui, tá? 2.000 pontos. E não vou dizer que ela é VIP, eu vou simplesmente salvar. Ao clicar em salvar, olha lá, como ela caiu dentro do else ali, ele preencheu essas informações aqui. Eu não tinha colocado um break aqui, já vou colocar. Ele preencheu essas informações aqui embaixo. Então, quando a gente dá aqui, ó, execute non-query, vamos ver aqui como que ficou. ID cliente 10, tipo pessoa, tá aqui a informação que a gente colocou. Pontos, 2.000, tá vendo? Ele não fez soma nenhuma, porque nós não determinamos que essa pessoa é um cliente VIP. E o VIP, falso, tá? Então, na hora que eu dou um play aqui de novo, tá aqui, ó. Então, aqui nós vamos poder dar um novo, tá? Vamos fechar. E agora, quando eu consultar, olha lá, pessoa nova 2 tem 2.000 pontos e ela não é um cliente VIP. Beleza, galera? Isso aí é algo que a gente fez aí tratando, né? E observe que agora no banco você tem a informação se a pessoa é de fato, né? Aqui, ó, vou trazer aqui para o banco e vou atualizar aqui a nossa estrutura de dados, né? Então vou dar um refresh aqui, ó. Olha só, as duas informações novas que eu coloquei, elas têm a informação do tipo da pessoa. Olha que bacana! A gente conseguiu fazer aqui então toda a parte de inclusão dessa aplicação. Tá, e se eu precisar em algum momento apagar ou se eu precisar então atualizar
a informação, né, aqui do nosso do cliente, do usuário e tal. Então, aqui nós já temos os métodos, tá? Lembrando que a gente já fez isso para pessoa, né? Mas nós já temos os métodos aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, eu tenho delete cliente pontos e eu tenho o delete da pessoa. Tem um update aqui, deixa eu achar ele aqui, consulta, deixa eu achar o update aqui, deve estar aqui para cima, alterar a pessoa. Vamos achar esse update aqui, ó, update pontos, alterar pontos, olha aqui, ó, que a gente passa pontos e o ID, beleza, pessoal? Então, já temos a DAO, a gente só precisa, então, criar os dois métodos restantes. Então, é o seguinte, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos. Valeu demais, galera!